CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Dia Mundial da Internet, no próximo domingo, 17 de maio, data que foi criada em 2006 pela ONU. Olha que legal. É, exatamente, viu? Essa internet que está no nosso dia a dia, né? Que está no nosso trabalho, controla o banco, namoro, compras, carro, TV, segurança e até a geladeira está conectada hoje nessa grande rede mundial, né? Bastante interessante. E no começo, acho que com certeza os pesquisadores que inventaram essa rede, né? Não tinha ideia, né? Com certeza da abrangência que ela ia tomar, né? Desde o começo, né? Então é bem interessante essa questão. Já são quantos anos de internet? Só o navegador que tem 40 anos. Acho que tem um pouco, começou, na verdade, final da década de 60, começo da década de 70. Começou a parte, né, inicial, lá, acadêmica da internet, que depois virou a parte comercial também. Entendido. Meu Deus, e a gente já não se imagina sem ela, né? Exatamente, viu, Fernando? Exatamente. E no começo da internet, né? Quem lembra daquele agradável barulhinho que o modem fazia ao conectar, né? Antigamente não tinha rede de banda larga, não Esse tinha aí? 5G, 4G. Tá ouvindo o barulhinho, Gilberto? Não estou ouvindo, não estou ouvindo, mas os ouvintes devem estar ouvindo aí. Mas esse barulhinho tão comum, né, do nosso passado, né, da internet, aí a gente tinha lá esse conexão via linha telefônica, né, ocupava lá a linha telefônica da família, né, com essa questão. A gente conectava normalmente à noite porque era mais barato, né, ou seja, como o telefone ele cobrava por minuto, né, então, ou seja, se você ficava muito tempo conectado, você pagava mais. Mas as operadoras fizeram uma proposta, né, de a partir de 7 horas da noite até as 7 horas da noite do outro dia, independente do tempo que você ficava conectado, ele gastava apenas um pulso, né, 1 minuto. Então, era bem mais barato. E aí a velocidade dessa época era muito baixa, né? A gente está falando hoje de acesso de 300, 400, 500 megabits por segundo, ou seja, milhões de bits por segundo. Na época a gente acessava 54 ou 56 mil bits por segundo. Então, ordens de grandeza maiores nesse caso, né? Uma foto demorava minutos para baixar, um vídeo é praticamente impossível, né? Baixava uma música, por exemplo, era mais rápido você ouvir o álbum todo do cantor ou do artista do que você baixar uma música. Sofrência, hein? Era bem diferente, né? E aí, né, com a evolução da internet, ela mudou, né, completamente tudo, né? Ou seja, desde cartas para e-mail, SMS, virou o WhatsApp, né, na internet, a videoconferência, grupos de família, trabalho, home office, que também impactou profundamente nessa questão, né? Reuniões online, a parte de computação em nuvem, que agora você guarda as coisas na nuvem, nesse caso, né? A parte de assinatura digital, né? Muitas mudanças, né? Então, tem a parte toda de streaming, nesse caso, bem interessante. Então, na verdade, nesse rápido, né, panorama que eu coloquei, tivemos muitas vantagens ou benefícios, né, utilizando a internet, mas ela também trouxe alguns problemas, né? Primeiro, a questão que a gente fala aqui, basicamente toda quarta-feira, dos golpes digitais, né? Então, aí tem vários golpes como falso boleto, phishing, links falsos, deepfake, né? São muitas questões de golpes, né? Também a questão da dependência digital, o excesso de tela. Muitas pessoas elas ficam tão próximas da internet, né, que não conseguem nem desconectar da internet, não conseguem nem fazer nenhum tipo de uso, então ficam absortas na questão da internet, o excesso de tela. Isso gera ansiedade, né, o vício das notificações. Apareceu uma notificação no celular, você tem que ir lá ver o que aconteceu, que mensagem chegou, né? Além da parte de privacidade, né? Com aplicativos coletando nossos dados, rastreamento online e exposição excessiva, né? Então a internet virou praticamente uma extensão da nossa vida. O problema é que para muita gente protege a casa com alarme, mas deixa a vida digital completamente aberta. Então essa é uma questão importante, né? A gente observar em relação a isso, né? E aí, algumas curiosidades que eu tinha levantado aqui, né? A primeira
webcam do mundo, né? Webcam hoje é uma questão comum, né? Ou seja, tem lá no seu computador, no seu celular, né? no seu tablet e notebook, tem lá aquela câmera, aquela webcam que você pode transmitir uma imagem pela internet. A primeira webcam do mundo foi criada, sabe para quê? Para monitorar uma cafeteira. Exatamente. Jura? No laboratório do CERN existia uma cafeteira que ficava na cozinha, no fim do corredor, né? E os pesquisadores tinham que levantar, né, das suas cadeiras e andar todo o corredor para chegar até a cafeteira e saber se o café estava pronto ou não. E eles colocaram uma webcam lá na cafeteira e eles, do seu local de trabalho, eles conseguiram monitorar quando o café estava pronto. Olha só que curiosidade interessante, né, nesse caso, né? Que coisa, né? Das coisas mais bizarras, assim, surgem as descobertas. Exatamente, né? O primeiro site da internet ele ainda está no ar, né, viu? É um site do CERN, né? Um laboratório de pesquisa europeu, né? Que é bem famoso hoje, e ele foi o primeiro site que está na internet, ainda está na internet. Se procurar CERN, CERN no Google, você vai achar o site. É o primeiro, agora não é mais como está lá, né? Hoje em dia ele já sofreu uma série de atualizações, mas esse foi o primeiro site, né, que teve na internet, né, nessa questão. E aí, a parte da internet, ou seja, propiciou também o uso da inteligência artificial. Então, você tem aí a IA que conversa, né, e a IA que cria imagens, vídeos, né, clona a voz, né. E aí a pergunta que fica, depois de toda essa evolução, né, o que a gente espera da internet no futuro, né? Uma internet mais invisível. Hoje ela já está integrada em vários locais que a gente nem sabe que eles estão, né? Então, tudo vai estar conectado. Carro, relógio, casa, eletrodomésticos. Né? A IA vai estar integrada a dispositivos, né? de dispositivos inteligentes, né? Automação residencial, né? E a gente está vendo aí o começo, né, daquela internet espacial, onde você não vai precisar de ter operadora, né? A gente está falando lá já da SpaceX, né? Do Starlink, em que você vai ter um celular que não precisa de operadora, você vai usar os satélites para poder fazer a comunicação. Então tem muita coisa aí pela frente, né? Ou seja, a internet deixou de ser um lugar onde a gente entra e hoje está misturada no nosso dia a dia. Então foi realmente uma história bem interessante, né? Acompanhar isso desde o início, né? Até hoje, né? Essa evolução da internet. Isso. O que mais te marcou, hein? Desses Olha quase só, 30 anos aí de internet? O que mais me marcou, Fernando, é assim, a interconexão, na verdade, a entrada da internet em tudo no nosso dia a dia. Ou seja, hoje a internet a gente chama de computação pervasiva, né? Um nome diferente que os cientistas dão, que é a internet está integrada, sem até muitas vezes você ver, sem enxergar, ela está lá numa lâmpada, está lá numa fechadura, está lá no seu carro, né? Ou seja, de forma como uma teia mesmo, né, mundial, já que o nome, né, o www é teia mundial, né, de conexão. É basicamente isso para mim que me chama atenção hoje, né, depois dessa evolução toda da internet. Estamos aqui com alguns ouvintes já participando sobre essas memórias da internet nessa semana que se lembra o Dia Mundial de Computadores. Conta aí, Ju. O Ramon Marcos disse que lembrou da internet via rádio. Ele disse que era pior. Comentou bem assim que, apesar que a internet de hoje, dependendo do bairro, tem conseguido também ficar ruim, né? Ele faz uma comparação. E o Giovanni, sobre o som da conexão de escada, que a gente colocou aqui para os nossos ouvintes, ele disse que esse barulhinho, ele disse o seguinte: saudade que bate no meu coração. Eu dava aula de internet na UFES e aí ele relembrou também, né, dessa época da internet de escada. Temos mais participações chegando, você também pode participar no 99299-4297, manda pra gente se você também se lembra desse período, né, da internet de escada, qual a sua lembrança também com esse período da internet aí mais antigo. Internet via rádio tem tempo, hein, Gilberto? É isso que eu ia falar, da internet via rádio tem uma característica bem interessante que quem já usou vai se lembrar, né, que a internet via rádio funcionava muito bem quando o dia estava bom, céu claro, sol, ameaçou chover, a internet via rádio parava, viu? Era um comportamento bem comum para a época. Pois é, você sabe que a gente carrega isso até hoje, Gilberto? Volta e meia, e pelo menos lá em casa é meio assim, se tá caindo aquele toró, a internet falha.
Então, não deveria mito? ser assim. Não deveria ser assim, porque hoje em dia a internet ou ela via cabo coaxial, que é a da televisão, né? Ou então via fibra ótica, que teoricamente não teria nenhum tipo de impacto na chuva em si. Nas ondas de rádio, sim, né? A água na chuva, ela bloqueia parte do sinal de radiofrequência, mas no caso do cabo de coaxial ou de fibra ótica, não. Então não deveria ser ter essa interrupção em dias de chuva. O Valdir, ele fala que a internet está demais com a IA, viu? E ele disse que ele já consegue colocar a letra das músicas dele. Olha, bacana. É uma mudança de tempo, ele diz, tá? Letras pela IA. E olha, tem ficado sensacional contando o Valdir aqui pra gente. A IA, realmente, como ela vai aprendendo o que a gente usa, né? Quem usa muito a IA, ela começa a aprender de como você faz as coisas, né? E começa a reagir às respostas praticamente do jeito que você realmente gostaria, né? Como se fosse uma pessoa mesmo, né? É realmente impressionante. Tem um outro aqui, o Luiz, lembrando dos nicknames. Você tinha um nickname? Eu não tinha nickname, não tinha, mas muita gente teve nicknames, assim, principalmente na época do BBS, né? A Adalberto tinha nickname. Tinha. E é um que eu uso até hoje, Fernando. Porque, bom dia, Gilberto, tudo bem? Bom dia, Adalberto. Eu sempre gostei de comentar na rede social, eu peguei a época do Orkut, MSN, sobre o universo de televisão e de novelas, né, Fernanda? E aí o nickname que eu usava era Thiago, meu nome é Adalberto, Thiago TV. Aí, né, porque era a identificação que eu tinha. Olha, esse era o nickname dele. E ficou pra vida, entendeu? Entendi. Tá vendo? Thiago TV era o nickname do Adalberto, Gilberto. Muito bem, viu? Thiago TV. É muito, muito legal. A Marinês está contando uma coisa muito legal aqui. Eu também sinto isso, viu, Marinês? A gente tem mais comunicação imediata, mas a gente tem menos comunicação com a internet. Você entendeu? Eu acho que o Gilberto caiu. Alô? Não, tô aqui. Tá me ouvindo? Agora tô ouvindo. Deu uma pequena falha, mas eu tô ouvindo. Tá, deu para ouvir a participação da Marinês? Eu vou repetir. Vamos lá. Não ouvi. Tá, vou repetir aqui a Marinês. E ela diz o seguinte, que hoje a internet nos permite a gente ter comunicações mais imediatas, né? Uhum. Todo mundo tá num aplicativozinho de conversa. Só que a gente se comunica menos, não é? É isso. É verdade. Na verdade, eu sinto isso também, e tem uma outra questão da internet que, como todo mundo ficou muito acessível às outras pessoas, a quantidade de informação, de interrupção que você recebe, né, se você não consegue filtrar isso de forma adequada, você fica sem assim, assoberbado de coisas para resolver, para contactar, ou seja, é bem mais complicado isso, né? E o português da internet, gente? Também, né? Ou seja, a velocidade de digitação, né? Ou seja, o você virou VC há muito tempo, né? O sim é SS, esse vocabulário eu não consigo compreender. De vez em quando eu peço a ajuda aqui, a minha adolescente universitária, né? Fala assim, minha filha, o que é isso? Aí ela fala, nossa mãe, você está tão atrasada. Um SS assim, não, SS era saudades antigamente, né? É porque esse SS, Fernanda, virou aquele sim, assim, sim, entendeu? Virou, o sim! O sim cravado, ali, exclamativo. E a gente tem que aprender também o vocabulário das carinhas. Isso. Não é? É verdade, as carinhas comunicam muito, né? Então, mas pra mim só tinha aquela de coraçãozinho, aquele sorrisinho, mas tem tanta coisa diferente agora, hoje. Gilberto, você exatamente. também deve ter dificuldades, hein, dessas carinhas, não? Também assim, tem coisas que eu recebo também, depende da situação. Eu sou professor, tenho muitos alunos, de vez em quando me mandam algumas mensagens que eu assim, fico em dúvida para saber exatamente o que significa aquele emoji, né? Também, né? A Marinês está falando, a comunicação ela é mais vazia e muitas das vezes ela confunde a interpretação, tá? Legal, viu? E o Luiz está revelando o nickname dele, era Babyface. Luiz, adorei o Babyface. Eu gostava, Gilberto, que tinha o nickname, você precisava do nickname pra época do MSN, né, que foi bombou na época. E Juliana até trouxe uma lembrança maravilhosa, Fernanda, que era aquela opção de chamar a atenção. Quando você queria chamar a atenção de alguém, aí a tela do computador, ela vibrava, né, Juliana? Era como, Ju? Conta aí. A tela dava uma tremidinha, assim. Ah, Lembram disso? Eu não lembro disso.
E tinha como mudar a cor também do fundo, lembra? Tem muitas memórias aí da MSN, mas bem mais fortes até que outros. Por exemplo, o Orkut, o Adalberto falou das comunidades, eu nem lembrava das comunidades, mas o MSN é muito presente para mim, acho que foi uma fase que eu usei muito. Tem mais participação chegando por aqui, Fernando Gledson Gomes mandou pra gente o seguinte, ele disse que também é da época da conexão de escada, que esperávamos dar 9 horas da noite para ter mais velocidade de acesso da época do MSN, poder conversar com amigos, também no Orkut. Aí ele até brincou, falou, mostrei minha idade, já era. Tem um outro lá. Pois é, temos o Fernando também participando por aqui. Ele disse que começou a usar a internet em 1998, quando ele pediu de aniversário a assinatura da internet na época que era Excelsanet, era a provedora. E o pai dele contratou um plano de 20 horas por mês de uso de internet. E ele falou que ele só deixava ele usar no sábado, viu? Após as 2 horas da tarde, por conta do valor, né? Porque contava um pulso só. Era igual depois da meia-noite, né, Gilberto? Exatamente. Né? Vê como é que interessante nessa questão da memória. As pessoas estavam ligadas na internet desde muito tempo. Na verdade, a internet virou esse negócio grande, nessa questão toda que está internamente a todos os nosso dia a dia, né? Tem mais um ouvinte aqui, lembrando, Jarvis, né, da entrada do DVI. Era uma revolução, permitia a gente usar o telefone e a internet ao mesmo tempo. Isso. E aí a velocidade era bem maior, inclusive, né? Ou seja, aí não usava mais aqueles modems de linha de escada, era um outro tipo de modem, e o sinal ia por frequências diferentes na mesma linha telefônica, e aí começou aí exatamente a época, né, da internet em banda larga, realmente internet em banda larga. A Jana está mandando uma mensagem para a gente, dizendo que ela está nos ouvindo lá em Vila Velha, que ela gosta muito, né, desse mundo da internet. E ela se lembra da época que a Fátima Bernardes começou a postar. Ela postava vídeos, é isso? Mais ou menos isso que eu estou tentando ouvir aqui do áudio dela. Foi quando os vídeos começaram a surgir no país, né? Como tudo passou a ser muito rápido, hoje está tudo num clique. É evolução, né? Mas essa agilidade também traz muitos perigos, diz ela. Com certeza, sim. A criminalidade, né, viu um novo espaço, né, para aplicar os seus golpes, né, não só no ambiente analógico, na rua, né, mas agora a criminalidade, ela acredita, ela acha, na verdade, né, que ela está mais segura na internet. Não é bem assim, mas ela descobriu uma nova área, né, para poder aplicar seus golpes. O Vinícius também vem chegando aqui participando com a gente. Ele disse o seguinte: vocês lembram de onde vem você TC? Que o TC, ele diz que é igual a tecla, né? Que significa tecla. Então, onde você tecla? Isso. De onde você TC? Gente, essa faz tempo, hein? Porque era o IQC, não era, o Gilberto? Que a gente falava com gente do mundo inteiro? Isso. O ICQ, né? ICQ. Exatamente. O ICQ antes do MSN ainda, né? Ele... tinha um número, você era identificado por um número, né, dentro da rede, né, do ICQ, né? E quem tinha números de até 6 dígitos era o rei, né? Porque tinha entrado logo no começo do ICQ, né? Depois os números ficaram bem maiores na de identificação dos usuários. Temos mais uma participação chegando. Ju, conta aí. O Jackson Gama falou que o MSN foi o lugar do primeiro namoro dele há 21 anos atrás. Olha, recordando memórias afetivas aí, hein? E também legal, o Josimar. Aliás, o Lenaldo mandou aqui pra gente. Falou assim: bom dia, Fernanda. Tô aqui ligado com vocês também, já acompanhando esse bate-papo nosso. Só mandou um alô mesmo. E o Alexandro, lembrou, sabe o que, Fernanda? De quando Gilberto dava dicas no canal da NET. Eu vou contar essa história já. Gilberto, vamos pro Repórter CBN juntos, tá? Combinado. Vamos lá. E Gilberto, estamos de volta aqui depois dessas informações da rede CBN para falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Internet, como que era a internet nos primórdios. Os ouvintes aqui estão passeando pelo tempo, né, Juliana? Isso, Fernanda. Inclusive, a gente terminou aqui, né, essa nossa última participação falando do Alexandro. Ele lembrou que o Gilberto dava dicas em um canal da NET. Ele falou, acho que o ano era 2003. Você até comentou que ia brincar com o Gilberto sobre isso. Foi lá que eu roubei Gilberto, né, Gilberto? É verdade, eu tinha um programa, né, diário na NET, né, sobre dicas de tecnologia, né, ficou no ar quase 3 anos, né, depois que a NET foi comprada por uma outra emissora, e aí o programa toda a programação mudou, né, e o programa também foi encerrado. E aí ele veio para cá e não saiu mais.
Exatamente, foi 2008, né, outubro de 2008, se não me engano, que você entrou em contato comigo, Fernanda, me fez o convite, né, que eu fiquei muito honrado, né, e muito assustado também de fazer parte aí, de falar sobre tecnologia na rádio, né, que sempre foi um grande desafio para mim. É isso, Gilberto, a gente é muito feliz contigo aqui, tá? Muito honrado. Perdão. O Leonardo Mojoli também comentou aqui com a gente que relembrou, né, que o Orkut, a época do Orkut, era só amor, ele disse. As pessoas se uniam nas comunidades ao redor de algo em comum, comunidades que o Adalberto lembrou aqui com a gente, inclusive que participava, né, Adalberto? E aí ele disse, criava, pois é. E hoje ele disse o seguinte, todo mundo só briga, não tem mais aquela era do amor, do Orkut, Gilberto. Olha só, realmente uma observação muito interessante do nosso ouvinte, porque na época do Orkut, você criava uma comunidade sobre um certo assunto, quem ia para a comunidade eram aquelas pessoas que gostavam daquele assunto, não haters que não gostavam daquele assunto e faziam parte da comunidade, né? Ou seja, realmente tinha menos conflito na época do Orkut, ou seja, as comunidades realmente reuniam pessoas que tinham aquele interesse, independente se está certo ou está errado, mas aquele interesse diferente. Hoje em dia, você cria uma comunidade sobre um certo assunto, as pessoas que têm interesse vão para essa comunidade ou para esse grupo, mas uma série de outras pessoas que não gostam daquele assunto entram lá para tumultuar, para criticar. Realmente é uma observação bem interessante do nosso ouvinte. É isso. Vamos fechando então? Vamos para os destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Fernando, a primeira notícia dessa semana é uma notícia que a gente, assim, já não era surpresa para ninguém, eu já tinha comentado por isso quando o ECA digital foi promulgado, né? E, na verdade, o que acontece é que a necessidade é a mãe da invenção, né, nesse caso. E aí o que acontece é que uma pesquisa publicada recentemente na Inglaterra revelou que quase metade dos jovens entre 9 e 16 anos acham que o sistema implementado lá, e similar ao que vai ser implementado aqui no Brasil, é fácil de driblar. E ao menos um terço deles já fez gambiarras diversas para burlar, né, esse sistema de verificação de idade. E sabe qual é a mais popular lá? O uso falso de um bigode falso. As crianças colocam um bigode falso e isso faz com que a inteligência artificial ache que elas são maiores de idade e dessa forma burlam o sistema, né, nessa situação. E aí tem várias outras formas diferentes. A gente já tinha comentado sobre isso, que esse tipo de identificação de idade, a verificação por idade, por reconhecimento facial, é uma coisa bastante questionável, porque tem pessoas mais velhas com rosto de criança e pessoas mais novas com rosto mais de idade. Então, é bem complicado essa questão. Outra notícia dessa semana também importante é que a rede social Instagram desativou o recurso que permitia aos usuários enviar mensagens com alto nível de privacidade. A partir dessa mudança, e aí que é o preocupante, o Instagram vai poder acessar todo o conteúdo das mensagens diretas que você troca com outras pessoas, incluindo imagens, vídeos e mensagens de voz, né? Então essa é uma outra questão bastante complicada, né? Nesse caso, a notícia para a gente tomar cuidado com o Instagram. Essa remoção da criptografia, né, do Instagram, ela, assim, por um lado as pessoas falam, porque a gente vai poder investigar, então, que estão trocando informações indevidas, né, lá na questão, mas isso é inócuo, sabe por quê? Porque uma vez removida a criptografia, os criminosos e outras pessoas que querem trocar informações indevidas vão para outras plataformas, né, migram para outras plataformas. Então, é um tipo de... Só vai sofrer, nesse caso, quem usa corretamente o Instagram. Então, realmente é bem complicado, né, para isso. E por último, o WhatsApp removeu, ou está removendo, na verdade, uma das suas funcionalidades. A funcionalidade de criar aqueles avatares. O WhatsApp está removendo, né, parcialmente, aquela possibilidade de você criar avatares com suas fotos. Por enquanto, ela vai impedir a criação de novos, mas em seguida, né, logo a seguir, ela vai inclusive desativar os avatares que foram criados, né, pelos usuários. Então, se você tem algum avatar aí no seu WhatsApp, saiba que em breve, né, ele não vai estar mais disponível. É isso. Te agradeço, viu, Gilberto, pela essa viagem aqui no tempo da internet, interagindo com os nossos ouvintes. Vida longa, hein? Foi muito bom. Vida longa e vamos agora aguardar o que a internet nos reserva, né, no futuro aí. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta.